é que eles querem destruir o modelo de família. Eles querem redefinir o que é família segundo ideologias humanas. Eles querem, agora baseado nos seus próprios prazeres, na sua própria história. Você tem 2 mães agora, esse é o nosso modelo de família. Olha, agora não, você tem o papai e 2 mães, a gente é um trisal. Esse é o modelo de família. E meu irmão, eu não estou aqui, nesse momento, atacando a prática, porque cada pessoa é livre para fazer o que quiser. Mas não é por causa dessa liberdade que aquilo que é verdade pode ser corrompido. Não é porque aquilo que as pessoas têm liberdade para fazer, as escolhas que têm, podem mudar ou moldar aquilo que a Bíblia diz que nós somos quanto família, o padrão de família. Uma terceira coisa é que a Babilônia, o mundo, tenta colocar no nosso meio uma inversão de papéis dentro do lar. Uma bagunça. Uma bagunça. Filhos colocando os pais aos pés, com choro, com birra. Marido e esposa não se auxiliando, mas degladiando pelo governo do seu lar. Responsabilidades sendo transferidas. Mas a verdade bíblica precisa continuar. Pais e mães continuam tendo autoridade espiritual. Os filhos não podem ser moldados pela cultura, eles são moldados pelo lar. E existe um padrão quanto a isso. Uma quarta coisa dessa distorção, acerca daquilo que o mundo tem colocado para os nossos filhos, é uma sexualização precoce. É a infância sendo roubada pela exposição de conteúdos impróprios, meu irmão. Se a gente parar para assistir, muitas vezes os filhos estão assistindo, as propagandas que aparecem, às vezes estão assistindo um vídeo tão bobo no YouTube. E durante a propaganda aparece um vídeo de 90 segundos de um sertanejo universitário do capeta, falando sobre traição, sobre adultério, sobre balada, sobre drogas. E o nosso filho está assistindo o vídeo de classificação livre. Você está assistindo às vezes um filme comum? Eu comentei isso com os irmãos na sexta-feira. Nós temos a cultura de semanalmente fazer uma programação com os nossos filhos e assistir filme. Toda semana a gente faz isso. E um dia a gente está assistindo um filme novo. Pensa num filme legal. Bacana, superação, era meio desenho. Gostamos do filme, pensa no filme legal, rimos um monte. Passa os numerinhos, as letrinhas. Pós-crédito, né? A gente gosta de pós-crédito, fica esperando. A hora que apareceu o pós-crédito, a filhinha, adolescente, falando no telefone com a mãe. E a mãe fala assim: e aí, filha, como é que tá? E você e fulana? Tá rolando mesmo? Meu irmão, pensa num desespero que eu tive. Não que os nossos filhos serão blindados disso, querido. É uma excelente oportunidade para a gente conversar, para a gente ensinar, para a gente falar sobre escolhas, falar sobre consequências, falar sobre o mundo lá fora, sobre os princípios de Deus. Nós não vamos estar numa bolha, mas a gente está vendo a gente não está vendo as coisas. E existe uma exposição, porque o mundo está fazendo isso. Sabe o que a gente acha, infelizmente, querido? A gente acha que para os nossos filhos algo é cedo. Sabe, quando a gente batiza uma criança de 10 anos, a gente fala, nossa, é muito cedo. O diabo está falando, é muito tarde. Porque com vídeo de 2, 3, 4 anos, eles já estão querendo ceifar esse coração. Essa exposição. Quer uma outra coisa? Do qual as famílias estão sendo expostas, é através do materialismo e da idolatria. É uma busca desenfreada por prazer, por bens, por dinheiro, por status, por riqueza. Eu sei que você já viu alguns vídeos da internet. Eu já vi vídeos de adolescentes rolando no chão, gritando no shopping por causa de um iPhone 16 que a mãe não deu. Porque essa cultura de materialismo,
de idolatrar status, de ter as coisas. É uma forma que o inimigo tem colocado. A última coisa dos nossos ataques é a normalização do pecado. O pecado é apresentado como algo normal. No nosso tempo vale. Não, é que no outro tempo, é que assim, é que o mundo é outro. E muitas pessoas têm caído nesse laço, muitas famílias têm cedido a isso. E a gente tem visto o mundo entrar nos nossos lares. Por isso o chamado de Deus para nós hoje é corra, é fuja, para que nós não venhamos a ter o mesmo fim daquilo que Jeremias está dizendo aqui. Não podemos ser negligentes. Nós precisamos nos posicionar para proteger e blindar as nossas famílias dos ataques da Babilônia. Por isso a primeira coisa acerca desse tema que eu gostaria que você guardasse no teu coração, aprendesse e aplicasse na tua vida, é fuja da Babilônia. Para quê? Para salvar a sua família. É a tua família que está em jogo. É o futuro dos teus filhos, é o teu casamento. É o teu relacionamento com os teus pais que está sendo exposto a esse tipo de coisa. Por isso a palavra de Jeremias para aquele povo não era, olha, veja o que você faz ali, olha, fique firme, diz, não, sai do meio disso. Para de flertar com essas coisas. Meu irmão, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Em João 17, Jesus está fazendo uma oração e diz, Senhor, assim como eu, eles estão aqui, mas eles não são daqui. Não dá para tirar eles do mundo, mas tira-os desse mal, livra-os desse mal. Agora, o que é mundo? Deixa eu explicar para você o que é mundo. Para você não pensar que você é um alienígena. Parece, mas não é, tá bom? Mundo. Quando a Bíblia fala de mundo, ela está falando de três coisas. Primeira coisa é o mundo planeta. O mundo espaço. O mundo geografia. O mundo que Deus criou em Gênesis capítulo 1. Esse é o mundo. O segundo mundo que a Bíblia diz são as pessoas. João 3,16. Deus amou o mundo, não amou essa coisa redonda. Amou todo mundo. Mas a terceira coisa que a Bíblia fala sobre mundo é exatamente esse sistema que perverteu os outros dois, tanto a terra redonda como a gente. É sobre esse mundo que nós temos que tomar cuidado. Não dá para entrar no foguete do Elon Musk e ir embora daqui, querido. Não dá para ver se tem vida em outro planeta. Não dá para fechar a porta e não ver mais ninguém. Mas o que dá é para olhar para esse sistema e entender que algo precisa ser mudado. O mundo invade o nosso lar através da mídia, através da cultura, através da rede social, ensinando o contrário da palavra. E lá em Tiago 4,4 diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. A amizade com o mundo nos torna inimigos de Deus. Meu irmão, eu não consigo imaginar o que é ser inimigo de Deus. Pensa o que é ser inimigo de Deus. Pensa que a Bíblia está dizendo que se eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo do Senhor. Não tem meio termo. Agora deixa eu falar para você acerca dessa amizade com o mundo. E desculpa se eu tocar em algum bezerro de ouro que você tem aí, mas eu preciso falar. Eu vou dar um exemplo só. Ok? Estudo clássico do Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo. Filhos de pais que bebem têm 4 vezes mais chances de desenvolver alcoolismo em comparação com filhos de pais que não bebem. Aproximadamente 50% dos filhos de quem bebe se tornam alcoólatras em algum momento da sua vida, enquanto entre filhos de não alcoólatras esse número é muito menor. Primeira pesquisa. Segunda pesquisa, pesquisa do American Psychological Association. Cerca de 30% dos filhos adultos de quem bebe desenvolvem padrões de abuso de álcool maiores do que seus pais. Além disso, esses filhos tendem a começar a consumir álcool mais cedo, e o consumo precoce está altamente associado à dependência futura. Quer mais um? Estudo de genética e alcoolismo da Universidade de Washington constatou que fatores genéticos representam 50% a 60% da vulnerabilidade ao alcoolismo.
O estudo também observou que fatores ambientais, como a exposição ao comportamento no lugar de bebida, intensificam ainda mais esse risco. Quarto estudo, relatório da Organização Mundial da OMS. A exposição precoce de crianças ao álcool dentro de casa está associada a um aumento de 2 a 3% no risco de abuso e de dependência de álcool na adolescência e na vida adulta. Tá bom, o que mais? Meu irmão, eu vou falar algo aqui e entenda em amor o que eu estou dizendo para você. Você pode beber, embora nós indiquemos que não. A Bíblia condena a embriaguez. Isso é muito claro. Não estou falando de embriaguez, estou falando de bebida. Eu tenho controle, a pessoa fala. Não, mas eu sei o meu limite. Mas o seu filho vai saber o limite dele? O seu filho vai saber quando tem que parar? Agora você ama mais uma cerveja, duas cervejas, mais um vinho do que o teu filho, que pode ser influenciado por um hábito teu? Será que a gente não para pensar que tem influências que a gente não está pensando nisso? Eu estou falando de estudos, querido. Agora vale a pena correr o risco? Vale a pena flertar com a Babilônia? Não, mas a Babilônia é embriaguez, tá bom, mas para chegar na embriaguez eu preciso dar esse passo. E pode ser que eu pare aqui. Mas quem está no meu ambiente, será que não está sendo influenciado por aquilo que está vendo? Sabe, será que a gente não para pensar que tem atitudes que a gente toma? Que nos colocam como incentivadores, mesmo que velados para uma conduta futura? E daí depois, se acontece um acidente, se acontece um coma alcoólico, se acontece uma overdose, que moral nós temos de dizer, não foi isso que eu te ensinei? Ah, mas eu vi você fazendo. Não, mas eu não fazia tanto. Eu falei assim, eu não vi a quantidade, pai. Eu só vi a ação. Pai, eu não vi o quanto. Eu só vi que era normal e que podia. Eu achei que era assim. Nós precisamos entender, querido, que a gente não está brincando aqui. Que a nossa existência aqui não é brincadeira. A nossa missão, nós quanto pais, vou falar para pais primeiro. A nossa missão é proteger os nossos filhos. A nossa missão é proteger o nosso casamento. De ataques, de influências, de coisas que podem nos roubar, meu irmão. Agora, se a gente ama mais os nossos hábitos que são errados, mesmo que em pequenas doses, do que os nossos filhos, do que o nosso cônjuge, nós estamos vivendo isso de forma errada. Fuja! É melhor fugir, querido. É melhor perder do que a gente correr o risco, de alguma forma, a gente ter uma influência. Nós temos que tomar cuidado com isso, querido. A Babilônia tenta invadir a nossa casa. E às vezes a gente está deixando ela entrar porque a gente acha que não tem nada a ver. Mas o futuro pode ser uma surpresa dolorosa para a gente, porque a gente não vigiou em coisas que para nós estavam pacificadas. Mas talvez para aqueles que estão ao nosso redor, o resultado não seja o mesmo. Fuja, não por causa de você. Você não é um fujão. Você consegue, você resiste. Fuja para proteger a tua família. Fuja para cuidar dos seus. Fuja para não ter que remediar algo que você poderia ter cuidado antes. A segunda coisa, não seja negligente com a sua família espiritualmente. Deus condena fazer de qualquer jeito. Maldito aquele que faz relaxadamente. E nós muitas vezes estamos sendo relaxados. Nós estamos agindo com negligência. E estamos sofrendo os resultados. Por quê? Como nós temos sido negligentes? Não oramos pelos nossos filhos. Não ensinamos os nossos filhos a orar. Não ensinamos a palavra para os nossos filhos.
Não investimos tempo na vida deles. Meu irmão, não ensinamos. Sabe qual é um problema? Eu falo isso porque eu estou na igreja faz um bom tempo, talvez você esteja. A maioria, não todos. A maioria, não todos. A maioria, não todos, ok? Entendeu, né? De pais, de filhos adolescentes e jovens que não estão na igreja, é porque quando eram criança não cultivaram isso. Não ensinaram o valor da igreja. Não ensinaram o valor da comunhão. Não estabeleceram isso como prioridade. No domingo, almoçava macarronada. Depois do culto, jantava o pastor no carro. Falou lá de bebida hoje. Segura tua boca, meu irmão. Pensa o que você quiser de mim. Mas guarda os seus filhos de ser influenciados por uma coisa que você pensa. Talvez você tenha maturidade para escutar, talvez eles não tenham. E às vezes eles não vão crescer nessa cultura de amar a igreja, de amar a casa do Senhor, de querer estar aqui. Por quê? Porque a gente não coloca isso como algo importante. Para nós isso não é uma prioridade. Para nós isso não é relevante. Aquilo que não é importante para você não vai ser importante para a tua casa. Não vai ser importante para a tua família. Não vai ser importante, não vai funcionar da mesma forma. Eu já disse isso em algum momento. E olha só. Quando um jovem, um adolescente se converte, a probabilidade dele trazer a sua família é de 7%. Jovem adolescente. Quando uma mulher casada se converte, a probabilidade dela trazer o marido e os filhos é de 24%. Quando o homem se converte, a probabilidade dele trazer a família é de 93%. Sabe por quê? Entenda papéis. Já estou voltando a falar de papéis. Se o pai disse que a família está indo para essa direção, meu irmão. Se o pai disse que é para esse lado que vai, a família vai. É posicionamento. É posicionamento. E isso é muito importante para o nosso desenvolvimento, para que a gente possa criar essas culturas, para que a gente possa vivenciar isso dessa forma. Nós estamos negligenciando quando nós não confrontamos pecado. Quando a gente vê as coisas acontecendo e a gente não fala que é errado. Ah, não, mas o tempo vai passar, é só uma fase. Não, meu irmão, talvez seja uma fase que pode acabar com tudo. A minha fase, posso falar da minha fase? A minha fase de droga começou com 14 para 15 anos. Durou, meu irmão, eu já tinha mais de 20 e poucos anos. É só uma fase. É só um grupo de amigos. Precisa só viver esse momento. A gente precisa aprender a confrontar pecado. Porque se a gente não forma a nossa família, o nosso lar dessa forma, meu irmão, o mundo vai formar. Ninguém vai ficar informe. Se a gente não forma, o mundo forma. Se a gente não coloca as coisas, se a gente não estabelece prioridades, o mundo já tem as prioridades dele. E não é porque a gente está fazendo as coisas com excelência, não é porque a gente está na igreja, é intencionalidade. Davi era um rei excelente, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele foi um péssimo pai, porque ele não entendeu que ele precisava olhar para dentro de casa, antes de olhar para tudo lá fora. Houve estupro entre os filhos, assassinato entre os filhos, usurpação do trono entre os filhos, porque esse homem ele foi negligente. Quando deveria olhar para dentro, quando deveria cuidar. O que adianta ganhar o mundo e perder os nossos? O que é sucesso para você? O que é sucesso para a tua casa? O que é sucesso para a tua família? Quando você pensa num conceito de sucesso para a tua vida, aonde que está uma família voltada para o Senhor na escala? Depois da casa, do carro, do salário de não sei quantos mil, das viagens internacionais. Aonde que está isso na sua escala? Não, pastor, está em primeiro lugar. Se está em primeiro lugar, as tuas prioridades
Elas devem reger a tua agenda, devem reger a tua conduta, devem reger tudo aquilo que você faz. Não diga que é prioridade uma coisa da qual você não age. Ah, mas eu estou fazendo. Você está fazendo de forma relaxada. É maldito, a Bíblia está dizendo. E o que é maldito? A Bíblia está dizendo, maldito aquele que faz de forma relaxada. Ok? Então, se eu fizer isso, o Senhor está me amaldiçoando? Não, quem está te amaldiçoando é você. Porque o fruto vai vir sobre a tua vida. Você escolheu isso. Porque negligenciou, porque não fez da forma correta. Então a pergunta para nós hoje é o que você precisa ajustar para cuidar melhor espiritualmente da tua casa, da tua família e dos seus. O que está errado? O que não está no lugar certo? Meu irmão, vida cristã, família edificada em Deus, não existe com um pensamento positivo e com presença em igreja. Se não houver intencionalidade, responsabilidade, se não houver constância, se não houver renúncias, nós estamos correndo o risco de ter maldição sobre a nossa casa. Porque tem algumas situações que você vai dizer, o que eu fiz para merecer isso? Mas a pergunta é, o que eu não fiz? O que eu não me atentei? Uma terceira coisa acerca desse tema é que se você quer fugir da Babilônia para blindar e proteger a tua família, você precisa guerrear e não guardar a sua espada. Em Jeremias 48:10, a primeira parte diz, maldito é aquele que faz a obra de forma relaxada. Em segundo momento diz, maldito é aquele que poupa a espada do sangue. É aquele que tem a espada, tem o poder para ir para a guerra, mas diz, eu não vou. Eu vou ficar aqui no meu canto. A Bíblia está dizendo, maldito é aquele que vê o inimigo agir e foge da luta, não age. Sabe, muita gente fica criticando. Ah, mas as ideologias, mas o PT, mais o Paulo Freire, mais não sei quem, mais não sei quê, mais sei da onde, mais a ZONG, mais o MST, mais o Bolsonaro, mais a mulher que pintou a estátua, mais... E o que você está fazendo? O que a gente está fazendo? O que nós estamos fazendo com tudo aquilo que nós estamos vendo? Enquanto o diabo destrói famílias, enquanto o diabo tenta entrar na nossa casa, enquanto o diabo tenta roubar os nossos filhos, enquanto o diabo tenta acabar com o nosso casamento, enquanto o diabo tenta esfriar a nossa vida, o que nós estamos fazendo? A gente tem coisas para fazer, posicionamento, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos ensinar, precisamos corrigir. Precisamos levantar muralhas de proteção de alguns lugares, de alguns ambientes. Família não se defende com neutralidade. Se defende com ação. Se defende com atitudes práticas. A Bíblia diz, é resistir ao diabo que ele foge de você, não é reclamar dele. Não é constatar que ele está fazendo algo. É uma ação de resistência, dizer, eu vou lutar por isso. Eu vou me posicionar quanto a isso. Eu vou agir dessa forma. Se a gente não fizer isso, querido, a gente está conivente com essa situação. Porque podendo fazer, a gente não faz. Podendo fazer, a gente não age. A gente está tão conformado com essa situação, querido, que a escola do meu filho, meu irmão, a escola do meu filho deve ser a pior escola do mundo. Só não é pior da outra que eu tirei. Cada dia é uma novidade. Cada dia é um professor entrando na sala com a boca suja, meu irmão. Xingando a molecada. Xingando com palavrão. E qual é o nosso posicionamento? Ah, não, eu tenho vergonha. Não, irmão, vai lá com a câmera, vai lá na frente. Mete o pé na porta da escola, no bom sentido. Vai lá conversar com a direção. Faz uma reclamação. Age.
Porque senão nós estamos assentados esperando. Ah, não, vai mudar, não vai mudar, meu irmão. Não vai mudar até quando a gente se levantar. Não vai mudar enquanto a gente não tiver posicionamento. Porque se a gente ficar refém de tudo que apresentam para a gente, dizer que isso, é que Deus quis assim, não. O mundo quis assim. Por isso que Deus te colocou aqui, você não é desse mundo. Para que você possa não agir com neutralidade, não agir com essa, com essa adaptabilidade. Você não precisa fazer isso. Agora, como que a gente pode blindar nossa família desses ataques? Como a gente pode se defender em relação a isso? Qual é a contracultura que a gente tem apresentado? Eu quero encerrar para a gente orar nessa noite, dizendo para você que a gente não pode brincar de ser igreja, você sabe disso. Mas a gente não pode brincar de ser família. A gente não pode negligenciar com a nossa responsabilidade. O mundo está misturando tudo. Ovelha com bode, trigo com joio. Mas o Senhor, Ele vai separar tudo. Ele sabe. Ele sabe. A gente precisa se posicionar. Proteger a nossa família. Blindar os nossos lares. Viver para o reino de Deus de forma correta. Meu irmão, foge. A gente não pode ficar conivente com essas coisas. Nós não podemos permitir que a nossa família ela seja atingida e influenciada. Se a gente não tem tempo para assistir o que os nossos filhos estão assistindo, então que eles não assistam nada. Porque a gente cresceu sem celular e sem televisão e deu tudo certo. Se a gente não tem a capacidade de poder dedicar um tempo intencional para discipular a nossa família, para trazer eles para perto, para falar das coisas de Deus. Por que a gente tem tempo para falar com tanta gente? Para fazer tanta coisa? Nós seremos cobrados de tudo isso. E a gente precisa entender qual é o espaço que nós estamos dando. Fugir, correr, é renunciar. Tem coisa que não cabe mais pra gente. Tem hábito, tem prática, tem lugar, tem ambientes, tem pessoas que não servem pra gente. E se a gente continuar insistindo, querido, nós vamos ter resultados. E não vai ser o diabo, não vai ser o inimigo, não vai ser um levante Satanás. Vai ser um momento em que o Senhor tentou nos direcionar para algo. E nós ainda escolhemos a via mais confortável. Se levantar, desembainhar a espada, lutar contra essas coisas, vai exigir muito mais de nós do que vir num culto de domingo. Vai exigir muito mais de nós do que fazer uma oração na hora do almoço. Vai exigir muito mais de nós do que práticas religiosas. Nós precisamos blindar a nossa família. Nós precisamos guardar a nossa família. Nós vamos entender que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Então tudo aquilo que o mundo nos oferece, nós precisamos entender aonde ele quer chegar com isso. Qual é o final dessa jornada? E às vezes algumas rupturas, por mais dolorosas, menos prazerosas, por mais sem sentido que faça para a gente num determinado momento, lá na frente a gente vê os resultados. Lá na frente a gente vê o fruto. Eu não sei você. Eu não quero correr o risco de acabar com o meu casamento.
Eu não sei você, mas eu não quero perder os meus filhos para o mundo, para a prostituição, para as drogas, para o alcoolismo. E se você, pai, você que é pai, se você tiver que se tornar um monge budista, não fazer nada para os seus filhos serem salvos, faça, porque é isso que Deus está esperando de você. Antes de você ter prazer, antes de eu ter prazer, Deus está nos chamando para responsabilidade. Deus não colocou para a gente filhos para a gente ver o que vai fazer. Ele nos entregou uma herança para a gente multiplicar e devolver para Ele. Se você não entender essa mensagem, querido, se você não conseguir entender o que Deus está falando, o que Ele está pedindo para você hoje, porque você sabe. Eu usei o exemplo de pesquisas aqui, e meu irmão, eu não estou aqui para combater bebida, não. Embora esse seja o mal que me atingiu. Mas eu poderia falar sobre coisas que a gente assiste, sobre ambientes que a gente vai, sobre conversas que a gente tem, sobre grupos de WhatsApp que a gente faz parte, sobre prioridades da nossa vida, sobre assuntos na nossa mesa. Você sabe aonde Deus está dizendo, fuja. Mas eu não quero fugir, eu não estou vendo esse perigo. Ele não está falando do perigo agora. O texto não fala do perigo agora. Virá o destruidor. Não é agora. O fruto não é agora. O luto não é agora. A dor não é agora. O fim dos tempos em que pais vão e filhos vão ficar, não é agora. O dia que a gente vai ver o nosso filho lá, no segundo, no terceiro casamento, não é agora. O dia que a gente foi buscar numa biqueira, foi buscar num bar, ou numa festa da faculdade, não é agora. Mas se a gente não se posicionar agora, meu irmão, o inimigo está muito bem posicionado. E ele não vai retroceder. Pelo contrário, ele só está avançando. Você está achando que está tudo bem e ele está dizendo, isso é só o começo. Ou a gente se posiciona, ou a gente assume as responsabilidades dos nossos atos e das nossas omissões frente a tudo aquilo que Deus estava colocando para nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se posicione. E lá na frente, eu vou agradecer a Deus. Você vai agradecer a Deus. Você não precisa nem me agradecer. Porque essa lambada que eu estou dando em você, eu levei primeiro. Se a gente não se posiciona, existe uma Babilônia posicionada. Alguns anos atrás ela estava até na TV. E tinha crente assistindo. E rindo. E achando que é normal. E achando que faz parte. E achando que é a vida. Se entretendo. Mas chegará o dia em que o Senhor há de nos cobrar de todas essas coisas. Os ataques eles vão continuar acontecendo. Chegou a hora não só de resistir, mas de contra-atacar. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Se você pudesse colocar em pé, eu quero orar com você. Feche seus olhos onde você está. Meu irmão, minha irmã,
Às vezes o que a gente precisa são de verdades. Sem massagem, sem rodeios, sem margem para interpretação. É de clareza. Clareza. Porque quem fala a verdade pra gente, querido, é porque ama a gente. Quem fala a verdade pra gente, mesmo verdades confrontadoras e dolorosas, é como se dissesse: eu te amo demais para não deixar você confortável, mas correndo riscos. E hoje nós escutamos uma verdade do Senhor, querido, que a gente não gosta de ouvir. Porque a gente quer que tudo esteja certo, a gente quer continuar vivendo a nossa rotina, a gente quer que a nossa casa seja um lugar de descanso, mas a tua casa não é um lugar só de descanso, querido. A tua casa é um lugar de batalha. A tua casa é um lugar de posicionamento. A tua casa é um lugar de vigilância. A tua casa é um lugar onde você é posicionado como um atalaia, como um sentinela. É o que o Senhor espera de você. Porque o inimigo está tentando entrar. Talvez ele esteja até aí dentro e você já sabe de onde que você vai ter que mexer. O que você vai ter que tocar hoje. E a nossa oração nessa noite é que essa verdade que talvez doa, que talvez fira a gente, elas nos leve para um ponto de decisão. Nos leve para um lugar onde a gente não pode mais voltar atrás. Por isso eu quero convidar você para fechar os seus olhos, querido. Fechar os seus olhos onde você está. E todos de olhos fechados, querido. Hoje eu não vou pedir para você vir à frente, fique tranquilo. Mas não por isso eu não vou exigir um posicionamento de você. Para que você marque posição hoje. Deus está vendo o que está acontecendo no teu coração, sabia? Mas essa noite o inimigo também precisa ver o que está acontecendo aqui. Para saber que a gente deixou de ser bobo. Deixou de ser refém daquilo que está acontecendo lá fora. Se esconder através da geração que está só indo de pior em pior. Para dizer: eu posso estar nesse mundo, mas eu posso agir como alguém que não pertence a esse lugar. Por isso, nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que nessa noite entende que precisa de um posicionamento, precisa fugir da Babilônia, precisa lutar, precisa parar de ser negligente, precisa de um posicionamento hoje. Eu vou pedir para você levantar sua mão onde você está, que eu vou orar com vocês. Aí onde você está, levante sua mão. Senhor, eu vou me posicionar.